professores, professoras, queridos, queridas, colegas. Quem vos fala é Alfredo Bolo Júnior, da coleção Baobá, que integra História, Geografia e Ciências da Natureza. Gente, cientes de que o maior desafio que vocês, professores dos anos iniciais, têm pela frente é alfabetizar, letrar e multiletrar, ou seja, alfabetização, letramento e multiletramento. É o maior desafio desses anos iniciais, primeiros e segundos anos. Por isso, nós nos juntamos a vocês nessa tarefa, incentivando ao longo dos 5 livros da coleção a leitura, a interpretação e a escrita, por meio de diferentes fontes, materiais, não é? Diferentes estímulos. E, além disso, nós procuramos de modo sistemático ajudá-los nessa tarefa de alfabetização por meio de uma sessão específica chamada Dialogando com Língua Portuguesa, tá? Onde a gente dá continuidade a esse trabalho e apoia o trabalho de vocês. Já há algumas décadas se fala em interdisciplinaridade, a importância disso na escola, na sala de aula. A nossa obra fez um esforço, de integração para ajudar o estudante a perceber que o conhecimento não é compartimentado e nem está dividido e guardado em gavetas. Como bem observou o pensador Edgar Morin, essa visão fragmentada nos impede de ver a realidade, a realidade como um todo. Um exemplo desse esforço de integração que fizemos nessa coleção voltada aos primeiros e segundos anos do ensino fundamental foi o tratamento que demos ao tema Os Bairros e Suas Paisagens. Nós introduzimos o assunto com uma página trabalhada tradicionalmente pela geografia, mostrando os diferentes tipos de bairro. O bairro rural, o bairro comercial, o bairro industrial, o bairro cultural, a exemplo do Pelourinho, em Salvador. Depois nós vamos transmitir, trabalhar a ideia de que os bairros mudam. Então nós fotografamos mudanças havidas no bairro de Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro. E a gente mostra o túnel, que hoje se chama Alaor Prata, quando começou a ser construído, e depois em 1927, de modo que o educando possa comparar, passado e presente, perceber mudanças, que é uma categoria central da história. O bloco conceitual, mudanças e permanências. Aí nós damos um outro exemplo, que é o bairro de Santo Antônio, na cidade do Recife. Uma foto aérea mostrando construções antigas do tempo de Nassau. E depois, a ponte Duarte Coelho, que foi construída ligando o bairro de Santo Antônio ao bairro de Boa Vista. Essa ponte, gente, é um lugar icônico hoje no Brasil, porque no Carnaval, por ela passa o bloco Galo da Madrugada, com nada menos, nada mais que 2,5 milhões de figurantes. Então, uma característica do nosso trabalho, no livro escolar, é mostrar um livro que não seja só construído com base no eixo Rio-São Paulo, mas um Rio que trabalha lugares, personagens, cenários do Nordeste, do Centro-Oeste e também do Sul do país. Daí nós voltamos para a geografia para trabalhar mapa mental, Então, caminho de ida e volta à escola, pontos de referência, que é um conteúdo caro à geografia.
E onde isso acontece? Esse mapa está num ambiente maior, um lugar de vivência, que é o bairro. Então o bairro continua sendo o eixo que atravessa as 3 disciplinas, que é tratado, melhor dizendo, pelas 3 disciplinas. E aí entra ciências para abordar plantas e animais do bairro, sob a perspectiva da disciplina de ciências. E é bem interessante. A gente fotografa, por exemplo, um bairro bem arborizado e estimula o educando a comparar com um bairro sem árvores. No passo seguinte, integramos com matemática, estimulando o estudante a ver, né, os animais que existem, né, no seu trajeto, por exemplo, casa-escola, e construir um gráfico de colunas, ou seja, estamos integrando com matemática. Mas não paramos aí, avançamos e vamos trabalhar, né, a existência de animais abandonados no bairro. Todos nós sabemos o quanto as crianças gostam dos animais e quanto é importante a gente estimular, né, esse apreço, esse respeito pelos animais, sobretudo no momento em que a gente vive, né, o país inteiro vive a perda, né, do Orelha como fruto de uma violência muito grande. Se a gente quer construir a cidadania, e isto a gente quer um aluno com capacidade de ler, interpretar, escrever e opinar com autonomia de juízo, né? Então, a construção da cidadania. E, por fim, para não cansar vocês, nós temos um trabalho com leitura de imagem, da primeira à última página da coleção. Leitura sistemática de imagens. A imagem como fonte para construir conhecimento. Não a imagem que reproduz o texto, não a imagem que replica ou ilustra o texto, mas a imagem como fonte para construir conhecimento. Educar o olhar, construir conceitos e estimular a produção escrita, a competência escritora. Gente, muito obrigado. Estou me despedindo aqui, representando meus colegas Leandro, Isa, Brila, da coleção Baobá, né? Uma árvore com raízes fortes e que nos liga profundamente à África, como uma ponte por sobre o Oceano Atlântico. Não se esqueçam de beber água, orar, né? E cuidar da saúde. Vocês, professores, são muito importantes nas nossas vidas. Muito, muito mesmo. Obrigado.